Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando e hoje eu vou mostrar para vocês os livros novos que chegaram aqui para minha estante em fevereiro de 2020. Esse é o Book Haul de fevereiro. Então, gente, eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês, mas na verdade tem mais do que isso. Porque eu acabei comprando alguns livros agora no finalzinho do mês de fevereiro, eu tô gravando no dia 29 e no dia 27 e 28 eu fiz umas compras, só que ainda não chegaram. Então eu vou jogar essas compras pro vídeo de março. Mas vou mostrar pra vocês, começando por dois livros que eu ganhei de presente. O primeiro chama-se Os Diários, Literatura Clandestina a Serviço da Memória da Shoah, da Adriana Tavira, pela editora Multifoco. A Adriana entrou em contato comigo pelo Instagram, @redemoinhando, e ela disse que queria me enviar um livro, e é o livro dela. Ela é autora. Esse livro é resultado do TCC dela, de graduação em História, na UFRJ, e ela é professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro agora. Ela fez uma dedicatória muito linda. Adriana, obrigada. E é um livro que vai falar sobre o Shoah, que é mais conhecido entre nós como Holocausto. Mas Shoah é o nome que os próprios judeus preferem dar para esse massacre, para esse genocídio que aconteceu durante o período nazista. E ela vai analisar alguns diários que contam essa história. É claro, o diário de Anne Frank, que é, acho que o mais conhecido deles. O diário de Rutka. Quem gosta muito desse livro é a Kelly, do canal Aventuras na Leitura, mas eu nunca tive contato com ele. E o diário de Elga, que eu também não conheço. Mas ela vai falar como a escrita dos diários era uma maneira de aliviar e também de registrar todos esses traumas, toda essa jornada de perseguição, de exclusão social e de massacre no final das contas, né? Então, Adriana, muito obrigada, é um tema que eu adoro, com certeza eu lerei, e quando eu ler eu te dou um feedback e venho contar aqui pra vocês também em vídeo. Ganhei de presente do meu pai, de aniversário, atrasado, porque não tinha chegado no dia, um livro que eu pedi, porque estava na minha lista de desejos, chamado Sir Richard Francis Burton, do Edward Rice, pela Companhia de Bolso. Aliás, é um livrão, é um livro de bolso, mas ele é bem gordinho, e a tradução é da Denise Botman. Esse Sir Richard Francis Burton, esse bigodudo aqui, é um cara, olha só, vou ler o subtítulo do livro que ele já resume bastante. É um agente secreto que fez a peregrinação a Meca, descobriu o Kama Sutra e trouxe as 1001 Noites para o Ocidente. Então, acho que vai contar a vida desse cara que é um orientalista. Eu já fiz um vídeo aqui pro canal do livro do Edward Said, chamado Orientalismo, que vai falar justamente sobre esse fascínio que o Ocidente tem em relação ao Oriente, que já são duas categorias construídas, né, Ocidente e Oriente, mas como é que os europeus construíram uma imagem do Oriente, que é uma imagem de exotismo, de uma cultura altamente interessante, sensual e ao mesmo tempo perigosa. E esse tipo de discurso, que foi muito propagado no século XIX lá na Europa, vai subsidiar o imperialismo europeu sobre os povos ditos orientais. Aparentemente, esse Sir Francis Richard Burton vai se inserir nesse contexto do século XIX e de trazer documentos do Oriente para o Ocidente. Olha só, ele viveu de 1821 até 1890. Então eu achei que deve ser um livro muito interessante para relacionar com essa questão do orientalismo. Gente, se vocês quiserem adquirir algum dos livros que eu estou mencionando aqui no vídeo, ou qualquer outro livro, você pode utilizar o meu link que está no box de descrição. Aliás, por favor, utilize, porque você não paga nada mais se você usar o link, e eu recebo uma pequena comissão pela venda da Amazon. E esse mês eu acabei me empolgando nas compras que eu fiz em sebos, de alguns livros esgotados. Um deles é um que eu queria há muito tempo e nunca fui atrás, porque eu achei que teria alguma reedição e não teve. Então agora eu resolvi comprar num sebo, chamado O Renascimento. É um livro do professor Nicolau Sevchenko, pela Atual Editora. Nicolau Sevchenko foi o meu melhor professor da faculdade de História. Ele era não só um historiador sensacional, como um ser humano incrível. E eu estava sentindo falta de um livro falando exatamente sobre esse período do Renascimento.
Eu nem li, mas eu tenho certeza que é um bom livro, porque esse cara era especial. Ele conseguia fazer conexões históricas com o cotidiano das pessoas da época, sabe? Ele era muito perspicaz, muito... Me sinto privilegiada de ter tido aula com ele. Nesse livro sobre o Renascimento, ele vai falar sobre as condições históricas gerais, os humanistas, a nova concepção nas artes plásticas, literatura e teatro, a criação das línguas nacionais, a evolução da cultura renascentista na Itália, a evolução do Renascimento em outras regiões europeias, e tem uma conclusão que provavelmente vai trazer algum tipo de reflexão. É um livro bonitinho, tem algumas figuras em preto e branco, daqueles manuais para a gente ler e entender o período no geral. Outro que eu adquiri em sebo foi esse aqui, Documentos sobre Escravidão no Brasil, da coleção Textos e Documentos. Esse é o volume 6, escrito pela Maria de Fátima Rodrigues das Neves, pela editora Contexto. Esse livro é tipo impossível de achar, por isso que eu comprei o único exemplar que eu achei na estante virtual. Eu estou fazendo coleção dessa Textos e Documentos, vocês têm visto aí nos últimos book hauls. E eu acabei comprando esse exemplar, que está bem amareladinho, tem alguns grifos, mas que traz vários documentos sobre escravidão no Brasil, falando sobre o negro como mercadoria, o cotidiano escravo no campo, a escravidão urbana, o escravo não escravo, castigos e resistência escrava. Dessa mesma coleção, agora eu adquiri os outros dois que faltavam, que eram o número 3, chamado História Moderna através de Textos, do Adhemar Marques, do Flávio Beruti e Ricardo Faria, e o número 7, chamado História do Tempo Presente, do Adhemar Marques, do Flávio Beruti e do Ricardo Faria também. Nesse de História Moderna, eles vão tratar do conceito de modernidade, da crise do feudalismo, da transição feudalismo-capitalismo, do Estado absolutista na Europa moderna, expansão, colonização e mercantilismo, renascimento, reformas, crise do século XVII e mentalidades e cotidiano. Então tem bastante coisa. E no História do Tempo Presente, que é um pouquinho mais grosso, temos textos sobre a Guerra Fria, sobre a descolonização afroasiática, o Terceiro Mundo, o Bloco Socialista, o mundo capitalista, a nova ordem mundial, o Oriente Médio e a sociedade e cultura pós-45. E por último, eu acabei aproveitando uma promoção, uma espécie de Black Friday, que algumas editoras independentes fizeram, e eu comprei 3 livros nessa promoção. 2 deles na editora Pollen, que são livros da coleção Feminismos Plurais, são 2 que estavam faltando na minha coleção. Um é o Interseccionalidade, da Carla Cotirene, e o outro é o Racismo Recreativo, do Adilson Moreira. Os dois eu acho que são autoexplicativos, né? O da Carla Cotirene vai falar sobre o conceito de interseccionalidade, provavelmente vai dar bastantes exemplos, que geralmente é o que essa coleção, que é coordenada pela Djamila Ribeiro, faz. E o do Adilson Moreira vai falar sobre racismo recreativo, que é um termo que eu conheci a partir dessa coleção, do título dessa coleção. Ele vai falar sobre projetos raciais e processos de racialização, a psicologia social do humor. Então ele vai mostrar como o racismo é usado muitas vezes no humor, racismo recreativo como política cultural, e ele vai analisar a partir de alguns personagens, por exemplo, Mussum, o bêbado, Vera Verão, a bicha preta. Vai falar de injúria racial na doutrina e na jurisprudência, e do racismo recreativo mesmo como conceito. Ele vem da área do direito. E a Carla Cotirene, ela é envolvida com assistência social em Salvador, na Bahia, e é mestra e doutoranda em estudos interdisciplinares de gênero, mulheres e feminismos pela Universidade Federal da Bahia. E ainda nessa Black Friday das editoras independentes, eu comprei um na Edições Barbatana, chamado Era Uma Vez em La Fronteira Selvagem, do Douglas Diegues, com ilustrações de Ricardo Costa. É um livro infantil que eu achei muito interessante. Eu achei até que o autor fosse paraguaio, mas na verdade ele é brasileiro e filho de pai brasileiro e mãe paraguaia. E é um livro em portunhol, então eu achei muito interessante e que vai trazer essas regiões fronteiriças do Brasil. Como eu tô a fim de ler literatura latino-americana, eu achei esse aqui muito inovador e diferente. Traz alguns contos para crianças, trazendo a cultura paraguaia misturada com a cultura brasileira.
E finalmente, mas definitivamente não menos importante, eu vou mostrar pra vocês um presente que eu ganhei. Mas é uma coisa assim que eu não esperava de maneira alguma e eu fiquei embasbacada. Ganhei da Ana Paula, inscrita aqui do canal. Ela entrou em contato comigo também, me mandou um e-mail que ela queria me dar um presente. Aí eu falei, vai me dar um livro de aniversário, né? Olha o que a Ana Paula me deu, gente. Chegou uma caixa pesadíssima aqui em casa e ela me deu vários livros da coleção Os Pensadores, aquela coleção clássica da história da filosofia. Mandou um bilhete super lindo, Ana. Eu não sei nem como te agradecer. Eu mostrei um livro dessa coleção pra vocês no Book Haul de janeiro, que eu peguei na casa do meu avô. E eu não sei se foi daí que ela pegou a dica, mas aí ela me mandou... Vou ler os títulos pra vocês. Ela me mandou do Nietzsche, do Kant, do Wittgenstein, do Adorno, do Marx, do Platão, do Hume, do Rousseau. Tem 2 livros do Rousseau, o volume 1 e o volume 2, do Hegel e do Aristóteles. Perfeito estado. Acho que eu nunca vi os livros dessa coleção num estado tão bom. E esses livros são muito legais porque eles trazem alguns trechos principais de obras importantíssimas desses filósofos. Então, do Aristóteles, por exemplo, além de falar um pouquinho sobre a vida e a obra dele, vai trazer trechos da Poética, do Organon, da Política e da Constituição de Atenas. Então a gente não precisa adquirir todos os livros desses autores necessariamente. Nessa coleção a gente já tem alguns trechos muito importantes, sabe? Então são uma mão na roda. Ana, muito obrigada. Eu vou arranjar um espaço para esses livros aqui em casa, porque eu sempre fico namorando eles e acabo não comprando. Agora você começou a minha coleção para mim. Nossa, muito obrigada. Não tenho nem como te agradecer. Obrigada mesmo. Então é isso que eu tenho para mostrar para vocês do Book Haul de fevereiro. Uma parte dele vai ficar para março, como eu comentei, mas vocês não perdem por esperar. Eu com certeza vou mostrar para vocês os últimos livrinhos que eu adquiri agora em fevereiro no Book Haul de março, tá bom? Agradeço muito a companhia de vocês. Por favor, não se esqueça de deixar um joinha no vídeo, de comentar aí embaixo quais desses livros você achou mais legais, se você adquiriu algum bom livro também em fevereiro. E a gente vai se falando pelas redes sociais. Um beijo, até o próximo. Tchau!